Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui do livro 3 do livro de estudante, alunos do estado de São Paulo que estão querendo tirar suas dúvidas, né? Muitas vezes a gente tem aí a resolução do exercício, pega um gabarito, mas não entende o motivo pela qual a gente chega naquela alternativa. E aqui a gente vai explicar para você passo a passo o porquê que tal alternativa está correta e por que as outras também estão incorretas. Vem chegar com a gente e entender o que acontece. Ó, se liga, então. Ó, a gente pega esse exercício, ele fala analise as afirmações abaixo, escolha as alternativas que apresentam apenas fontes de luminosas primárias. Antes da gente explicar, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar. E também deixa seu like aqui para ajudar a gente. Primeiro, o que é uma fonte de luz primária, né? Uma fonte de luz primária é aquela em que ela emite luz própria. Acho que é uma importante definição. É aquela que, por exemplo, se você pegar o exemplo do Sol, o Sol propriamente emite luz própria para os meios que estão ao redor dele. Em compensação, uma fonte de luz secundária é aquela que ele reflete a luz que bateu sobre ele e chega até os nossos olhos. Por exemplo, a Lua. Então a Lua, ela recebe a luz do Sol e reflete e a gente consegue enxergar a Lua toda iluminada ali quando temos uma Lua cheia, por exemplo, né? Então aqui é a diferença principal. Mas vamos entender cada uma dos exemplos que ele deu aqui. Eu vou colocar de verde aquilo que for verdade, vermelho a gente risca aqui. Por exemplo, uma lanterna acesa. Uma lanterna acesa, sim, é uma fonte de luz primária porque ela tem uma luz própria. E uma ideia muito legal e muito fácil de definir se é fonte de luz primária ou não é pensar o objeto que a gente está estudando dentro de uma sala escura. Se a sala for totalmente escura e eu colocar esse objeto lá dentro, se eu conseguir enxergar, ele é uma fonte de luz primária. Se eu não conseguir enxergar, ele é uma fonte de luz secundária. Por exemplo, a lanterna acesa, se eu colocar dentro de uma sala escura, eu consigo enxergá-la sem problemas. Agora, um espelho plano, não. O espelho plano eu não consigo ver. Eu preciso de uma lâmpada acesa para conseguir enxergar um espelho plano. Por exemplo, no seu quarto pode ter um espelho plano, um espelho de parede, por exemplo. Se você apagar todas as luzes, você não consegue ver o espelho plano de maneira alguma. Ah, se passar uma frestinha, daí você não vai estar numa sala escura, né? Então, se você apagar todas as luzes e fechar no seu quarto, não vai enxergar o espelho plano. Outro exemplo também é a vela apagada. A vela apagada não, eu não consigo enxergar, e aí a gente deixa ela fora, porque ela não tem luz própria. Maravilha. Então essa aqui já está falsa, porque tem que estar todas as três como apenas fontes primárias. A lâmpada acesa, verdade. Um fio aquecido ao rubro, sim. Esse fio aquecido ao rubro, a ideia é de que quando ele começa a esquentar, não sei se você já viu um fio muito quente, ele tem uma luminosidade própria, né? Então ele é considerado sim uma fonte de luz primária. Se eu colocar a ideia é, se você já, não sei se você já viu um fio muito quente, ele começa a ter aquela cor mais avermelhada, né? Então esse sim eu consigo ver se eu estiver num ambiente totalmente escuro. E um vagalume aceso também é uma fonte de luz primária porque ele emite luz própria, que é a gente chama de bioluminescência. Vale a pena você estudar um pouquinho, depois discutir o que que é bioluminescência, é um tema bem legal que aparece em vestibulares por aqui. Bom, próximo. Olho de gato. Olho de gato é aquelas tartaruguinhas que tem nas rodovias que precisam de uma luz para poder refletir e a pessoa ali se direcionar, né? Então tá vindo um farol lançado luz sobre ele e ele reflete aquela luz do farol. E aí eu consigo visualizar. Mas ele propriamente não é uma fonte de luz primária porque ele precisa de uma lanterna, de um farol para poder ser enxergue. A Lua também não é, porque ela reflete a luz do Sol, então não é uma fonte de luz primária, e um palito de fósforo aceso. Toda vez que aparecer a palavrinha aceso, e aí toda vez é muito, né? Mas quando tiver aceso e tiver a sua fonte própria, sim, é uma fonte de luz primária. O planeta Marte, outro planeta que não emite luz própria, né? Eu consigo enxergar o planeta Marte aqui com telescópios e tudo mais, mas é porque ele reflete a luz vinda do Sol. Aqui, o fio aquecido ao rubro, a gente já falou que é verdadeira, e a parede de cor clara. É independente da cor da parede, tá? Eu preciso da luz refletir nessa parede para poder enxergá-la. Então, eu não posso considerá-la uma fonte de luz primária porque ela teria que ter algo próprio de fonte de luz e ela não tem, a parede não tem luz própria. É, 6. Vídeo de uma TV
em funcionamento, a TV funcionando sim emite luz, então é verdadeiro isso, ela vai emitir sua luz própria, tem graças a um processo tecnológico, eu consigo ver essa luz própria da TV. O sol também é uma fonte de luz primária, porém o que erra a alternativa E é a lâmpada apagada. A lâmpada apagada não emite luz própria, ela precisa de uma lâmpada de alguma fonte primária para poder ser enxergue, então ela não emite luz própria, então a gente chega com certeza aqui na alternativa B. Então aqui nós vamos discutir sempre, tá? O que dava para saber aqui a alternativa B, mas nós vamos estudar o porquê que cada uma está certo, porquê que cada uma está errado. Eu espero que você tenha entendido o que a gente tenha dito aqui para você. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente ajuda. Belezinha? Mais uma questão aqui do caderno do aluno, a gente vai fazer a revisão aí dos exercícios do caderno do aluno e a gente vai estudar por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!